Olha quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão para falar da seleção brasileira que venceu a Inglaterra por 1-0 com o gol dele, Endrick. Meu amigo, ele veio aí no segundo tempo para dentro do campo, no decorrer do segundo tempo, e mostrou para Dorival Júnior quem deve ser o camisa 9 da seleção brasileira. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, tá? Pra gente começar a falar aqui de seleção brasileira. Eu conto com você deixando a sua opinião aí nos comentários. O que você achou da seleção brasileira nessa apresentação aí em Wembley contra a poderosíssima terceira melhor colocada do ranking de atualidade entre seleções, Inglaterra. Olha só, o Dorival Júnior com sua convocação bem mandrake, na verdade. Convocaçãozinha aí com 7 jogadores estão jogando no futebol do Brasil, nos times do Brasil. Muito pouco, se você pensar que não temos nem 3 jogadores na lista dos 30 melhores jogadores da Europa, aliás, do mundo, na atualidade. E se você pensar que o futebol europeu supostamente é melhor do que o futebol americano, por que nós não temos nem 3 jogadores nessa lista? E se não temos nem 3 jogadores nessa lista, por que os jogadores da seleção brasileira hoje, convocados pelo Dorival Júnior, em maioria estão no continente europeu? É uma grande pergunta, uma grande curiosidade que a gente tem de saber. Qual é o motivo que Dorival vem com um discurso ao ser anunciado para a seleção, dizendo que acabou a farra, que a seleção a partir de agora é a seleção do povo, não é a seleção do Dorival, não é a seleção da CBF, é a seleção do povo. Seleção do povo brasileiro. Vem com discursos que o futebol brasileiro é tão bom quanto o futebol lá de fora, que não perde para muitas das ligas lá de fora, e que os times daqui não perdem para muitos dos times de lá, assim, os jogadores. E, na hora da convocação, no famoso bumba, no famoso pega para capar, na hora do vamos ver, ele traz jogadores em maior parte do continente europeu. Então, o que tem de tão especial no velho continente para fazer Dorival Júnior convocar jogadores de times como Girona, onde não convocou mas 2 jogadores de um time que, aparentemente, a desculpa para se convocar 2 jogadores seria a grande fase do time que liderava o Campeonato Espanhol, se não lidera. No momento em que gravo este vídeo, vamos lá. Se você está vendo e lidera, comenta aqui embaixo. Lidera sim. Se já perdeu a liderança e não voltou a consegui-la, coloca aí. Faz sentido, realmente já era a liderança. Se o quesito é boa fase, de 3, 4 meses, o Botafogo deveria ser metade da seleção brasileira, né? Porque o Botafogo liderou, mais de 30 rodadas do Campeonato Brasileiro. Liderou mais de 30 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas também não levou. Mas liderou. Teve uma boa fase, um excelente primeiro turno, histórico, e um segundo turno mais histórico ainda, de forma negativa. E o Girona? Outros times como o Aston Villa, times que pouca gente no Brasil conhece, apenas quem realmente está ligado no esporte, quem sabe de futebol conhece. Se você perguntar, por exemplo, não vou dizer aqui de maneira preconceituosa, então eu não vou falar o que eu quase falei aqui, porque vai parecer que eu sou preconceituoso. Então vamos fazer diferente. Se você reunir 10 pessoas aleatórias na rua e perguntar para elas onde o Paquetá joga, se você perguntar onde o Douglas Luiz joga, se você perguntar onde joga o Richarlison, será que essas pessoas vão responder? Vão responder corretamente? É a grande pergunta que não quer calar, não é verdade? Muitos de nós, muitas vezes, ficamos perdidos e temos que buscar quais são esses times que estão fornecendo jogadores para a seleção brasileira. Você vê times que estão dominando a América, que estão arrepiando argentinos, conforme você está cansado de ver YouTube afora. Os argentinos, peruanos, chilenos, todo o pessoal latino aí da América do Sul aí falando que o Palmeiras é o time a ser batido, o Flamengo está assustando, meu Deus do céu, são os candidatos a ganhar tudo, o futebol brasileiro vai levar tudo. E aí a seleção do Brasil, desse país, convoca a maioria de jogadores de fora desse país. No amistoso hoje, a gente enfrentou uma seleção da Inglaterra que você vai me corrigir se eu estiver errado. Tá? Você vai me corrigir. É que o desânimo com seleção é tão grande que a gente praticamente não tem muita vontade de falar disso, mas você vai me corrigir se eu estiver errado, por favor. Não quero aqui fazer fake news e nem passar informação errada e nem opinião que não proceda de acordo com os fatos.
Então me corrija aí se eu estiver errado. A seleção brasileira que enfrentou hoje a Inglaterra tinha mais jogadores que estão em times de fora do Brasil. Mesmo em times de pouco porte, de pouca expressão, como os times de pouca expressão da Inglaterra. E aí eu já falo sobre essa questão aí do porquê poderia estar Dorival convocando esse pessoal aí. Tem alguns motivos. Eu entendo alguns, outros nem tanto. Olha só, inclusive uns são polêmicos e de teoria da conspiração, outros são fatos. Já eu falo sobre isso, mas antes eu quero colocar esse ponto. Os jogadores da Inglaterra que enfrentaram o Brasil, você sabe onde a maioria deles está jogando hoje? Em qual país? Qual é a liga que eles jogam? Qual o país do campeonato que eles defendem, que eles disputam? Sim, perfeito. Inglaterra, não é? Estão jogando em seu próprio país, perfeito? Você sabe me dizer quando o Brasil venceu as suas Copas, as suas cinco Copas do Mundo? Onde estava a base da seleção brasileira? Onde jogavam os jogadores, a maioria dos jogadores que venceram as Copas do Mundo pela seleção brasileira? No Brasil, não é? Desde que passou-se a colocar mais jogadores, convocar mais jogadores de fora do Brasil do que de dentro do próprio Brasil, o que aconteceu com o Brasil em Copas do Mundo? Exatamente. Aconteceu com o Brasil, desde então foi o fiasco do Quarteto Fantástico ou Mágico de 2006, a nervosa seleção eliminada nas quartas de 2010, nervosa pelo técnico e pelo Felipe Melo, fora outras questões, o fiasco vexatório do 7-1 na semifinal de 2014, que é onde fomos mais longe, porém chegamos longe demais, talvez. Fomos longe demais tendo ido lá peitar a Alemanha. Tomamos 7. O fiasco de 2018, perdendo para a possante Bélgica nas quartas de final, sendo eliminado de maneira vexatória no tempo normal. E depois, em 2022, após muitos acharem que, finalmente, Felipão seria desbancado e outro treinador levaria o Brasil a uma semifinal, fomos eliminados nos pênaltis para possante, para poderosíssima Croácia, jamais vencedora de Copa do Mundo, assim como a Bélgica, assim como a Holanda. O Felipão ainda perdeu para alguém que estava a se tornar tetracampeão do mundo e tornaria-se contra a Argentina no Maracanã. Os outros, nem desculpa tem. Qual que é a questão aqui? Vamos falar sobre por que Dorival convoca tantos jogadores de times medianos da Inglaterra. Ora, se você comparar times do Brasil como Corinthians, São Paulo, Flamengo, Atlético, Grêmio, Internacional, Palmeiras e outros grandes que eu não citei, sinto ser citados, com os times de jogadores que estão hoje na seleção brasileira, muitos desses times, claro, não todos, alguns são inclusive dos que eu já citei aqui, você verá que tem jogador de times medianos e pequenos da Europa na seleção brasileira, em detrimento de convocação de jogadores que estão jogando tão bem quanto eles no Brasil, em times grandes que estão disputando títulos importantes e que estão recebendo prêmios individuais importantes. Inclusive o Endrick foi banco de reservas. Será que é porque ele ainda joga pelo Palmeiras? Será que quando o Endrick for titular do Real Madrid, aí ele vai servir para ser titular da seleção brasileira? Enquanto ele for titular do Palmeiras, ele não vai servir para ser titular da seleção brasileira? Teve até um zoom de que o Abel Ferreira era contrário à titularidade do Endrick, o que provou-se uma... Eu não tenho nem palavras para descrever o que isso se provou. Porque o Endrick já começa aí, voando, titular absoluto na seleção do Palmeiras. E ajudou a ganhar o campeonato. Não começou tão bem o ano de 2023, não. Mas ele começa aí bem o ano de 2024. Não tão bem quanto o Flávio Lopes, mas começa bem. E aí a seleção do Brasil é essa palhaçada que a gente vê, que não respeita as tradições do Brasil, como eu disse. Todas as vezes que o Brasil foi campeão, tinha pelo menos um palmeirense lá. E todas as vezes que o Brasil foi campeão, a maior parte dos jogadores que estavam na lista, que estavam jogando aquela Copa que o Brasil venceu, todas as 5, estavam jogando em times brasileiros. Ou tinham acabado de deixar times brasileiros. E mesmo assim, muitos estavam no Brasil. A maioria de 2002,
ou estava ou tinha acabado de sair do time do Brasil. O nosso goleiro pentacampeão estava no Verdão. Não me deixa mentir. Tinham vários outros, de Grêmio, de Cruzeiro, São Paulo, vários outros. Inclusive o São Paulo é outro time também que sempre teve um jogador na seleção campeã do mundo. E aí eles cismaram que, não, o Campeonato do Brasil é uma porcaria, temos que convocar jogadores jogando lá na Premier League, que é o melhor campeonato do mundo. Então, se fosse só isso, eu até ficava calado, que é verdade. Mas você convocar só jogadores da Premier League, iria, tá? Mesclar o Brasil com a Premier League, tudo bem. Mas você chamar jogadores que estão no Girona por causa de 3, 4 meses de boa fase, e aqui no Brasil, nego fica trabalhando aqui 2 anos, 3 anos, 5 anos seguidos, ralando, ganhando prêmios, títulos, e não pode ser convocado porque não está à altura. Aí se joga 3 meses bem na Europa e está à altura. Ora, eu vou falar uma coisa para você. Eu assisti hoje ao Jogo do Brasil, dos 12 minutos para frente, e eu vou falar, eu nem sei quem era o centroavante do Brasil até o Endrick entrar. Depois que o Endrick entrou, aí pareceu que tinha centroavante. Eu acho que nem tinha centroavante. Tinha, me corrija aí. Quem era o centroavante do Brasil? Porque eu não lembro quem era o centroavante do Brasil. Eu só descobri que tinha um centroavante quando o Endrick entrou. Antes eu lembro ali que tinha o Vinícius Júnior atacando pela frente, tinha o Rafinha. Eu não sei o que o Rafinha ainda está fazendo na seleção brasileira. Não sei o que ele voltou a fazer, né? Não sei por que ele foi convocado, mas tá lá. Jogador que não ganha prêmios individuais, que não é artilheiro de nada, que não é vice-artilheiro, que não é líder de assistências, que não é vice, não é nada. O que ele conquistou? Tá ganhando títulos no Barcelona? O que ele está ganhando? Ganhou a Champions? Disputou a semifinal da Champions, pelo menos? Não? Estamos vendo o Girona, poderoso Girona, liderando o campeonato, onde o Rafinha joga pelo Barcelona. E o Rafinha está convocado. Aí tem uns caras do Girona e tem o Rafinha. Quer dizer, tem uma inconsistência aqui. Como é que... o Rafinha tá no Barcelona da Espanha. Mas isso do Girona, por quê? Porque tá na boa fase. Peraí, vocês estão na boa fase, o que o Rafinha tá fazendo lá, então? Ele é o artilheiro do campeonato? Não. Mas ele é o vice-artilheiro? Não. Ele é líder de assistência, é isso? Não, também não. Mas então, o que ele tá fazendo lá? Pra mim, no meu modo de entender, não sei se você concorda comigo, talvez antigamente tínhamos mal acostumados. Tinha muitos craques no Brasil, muitos craques. O futebol brasileiro, dentro do Brasil, era lotado de craques. Também é um absurdo, né? Tipo, não tinha como você... Não tinha como. E eles não iam tanto para fora quanto dos 2000 para cá. Começou a exportação de jogadores brasileiros muito jovens também. Isso aumenta isso. E a CBF, com essa postura de convocar jogadores de fora, que não ganharam nada, que não provaram nada, a não sei, jogar bem e tal... fazer uns dribles aqui, outro ali, de repente, mas não se comprovaram, na minha opinião, né? Pode ser que você discorde de mim, mas na minha opinião, o jogador para entrar na seleção brasileira tem que ser um cara grande, um cara que chega lá, que ganhou prêmio, foi esse cara que ganhou prêmio, a imprensa tá falando desse cara dia e noite, ganhou prêmio, títulos, tá levantando troféu, tá disputando título o tempo inteiro, tá ganhando troféu individual, tá sendo artilheiro, ou vice, ou vice-desarmador, o cara que mais desarma no campeonato dele, no país, no continente, no mundo. Tá na lista dos 30 melhores do mundo, ou do continente dele, ou o que seja. Não, tá convocando hoje em dia. Eu quero o técnico, eu quero isso aqui, porque isso aqui vai dar um drible para aqui, outro para ali, tá, passo lateral aqui. Meu irmão, você não está em um time comum agora, você está representando a seleção brasileira de futebol, pentacampeão do mundo. Não pode convocar qualquer jogador só porque, meu sistema aqui vai agradar. Não, que seu sistema que se dane. O Zagallo mesmo fez isso. O Zagallo, ele, em 1970, deu aula para esses caras de hoje em dia aí, que não estão conseguindo fazer o Brasil ganhar um jogo de um time europeu. Pô, quantos anos não ganhava um time europeu? Ganhou hoje aí, porque o Endrick entrou e fez o gol. Porque o Vinícius Júnior nem quis dar o passe para ele, que era o correto. Chutou, errou no rebote, o Endrick fez o gol. Para você ver como é que tá o negócio, né? Não sei se foi estrelismo, mas é fato ou não é que ele, ao invés de rolar a bola pro Endrick, ele preferiu tentar chutar? E o Endrick bem posicionado, esperando atrás da bola, pegou o rebote. Mas era só rolar que o Endrick empurraria a bola sem dificuldade. Mas tudo bem, faz parte ali, faz parte. Agora, hoje me chamou a atenção que o Endrick vai sofrer de racismo na Espanha não tá no gibi também, né? Porque o Vinícius Júnior tem sofrido essas agressões gratuitas lá na Espanha, ele tem sofrido. E o Endrick, coitado, provavelmente também vai sofrer esse tipo de acusação aí, provavelmente lá na Espanha. Provavelmente, estava olhando isso hoje, quando o Endrick, quando acaba o jogo, que ele se abaixa ali e tal, e fica pensando
do que estava acontecendo ali, o tamanho do que ele fez hoje ali, metendo um gol. O repórter até disse após o jogo para ele: você fez um gol hoje aqui no dia que o Ronaldo simplesmente estreou pela seleção brasileira, na mesma data que o Ronaldo estreou por ano diferente, na mesma data que o Ronaldo Fenômeno estreava pela seleção brasileira. E o Hendrick lembrou até do Bobby Charlton e tudo mais. E deu aula ainda, disse: vou fazer o melhor pelo povo brasileiro. Ele falou algo nesse sentido aí. Deu aula para os outros jogadores que vêm com aquelas entrevistas mequetrefes. Entrevistinha ali de mequetrefe que não tá nem aí, que tá se lixando. E ele vem e fala algo disso. É só discurso, isso aí é um media training. Mas falou. E os outros que nem tem media training, os caras ricos da Europa, cheios da grana, ganhando milhões, e o Hendrick já ganha bem. Mas ele vai ganhar melhor ainda daqui a pouco, né? Vai para o país do euro, uma das moedas mais fortes do planeta, jogar no time que é tido como o maior time do planeta. Certamente vai ser titular em pouco tempo. Eu não sei se ele vai chegar já jogando, acredito que não, mas eu acho que ele começa a temporada, no começo do ano seguinte ele já vai ser titular. Eu acredito que na Champions, nas oitavas, ele vai ser titular do Real Madrid. Oitavas de 2025, que ele chega agora no meio do ano, vai ter a primeira fase. Eventualmente ele deve fazer alguns testes entrando ou não ali. E começa o ano titular. Eu acho. E você? Quanto ao jogo em si hoje da seleção brasileira, primeiro vamos fechar aquela questão da convocação, que a seleção brasileira... Por que o Dorival convoca a gente da Inglaterra, né? Eu fiquei devendo essa questão aí. Bom, a Inglaterra hoje, meu amigo, eu vi um estudo. Eu vi um da TNT Sports, não sei se foi da TNT ou se foi do próprio Fred do Beckler lá. Se foi do Fred do Beckler, que o programa que eles têm na TNT foi da TNT. Agora tem o canal do Beckler e tem o canal do Fred também, do Fred Caldeira, que é correspondente da TNT em Londres, e o Beckler geralmente está na Espanha. E eu vi, e teve um outro documentário que eu vi também, aliás, tem alguns excelentes documentários no YouTube aí pra você ver. Procura sobre a Premier League aí, como ela se tornou o que virou. A Premier League hoje ela recebe mais dinheiro de fora da Inglaterra, dinheiro de televisão, do que de dentro da Inglaterra. É como se o Brasileirão, por exemplo, o Brasileirão hoje tem a disputa de televisão aí, vai ter uma nova disputa, né? E aí, digamos, a poderosa Plim Plim aí, ela é que tem conseguido direitos, né? Tem ano após ano aí, chavecado no ouvido de cada clube ali, dos presidentes, né, e conseguido ali negociar com eles e faturar esse Brasileirão e essa Copa do Brasil. Tem muita gente de olho nessa brincadeira, inclusive. Mas parece que ela já tá de novo ali, né, jogando aí suas abelhinhas para ir ferroar ali, para ir fazer zum no ouvido dos dirigentes. O que acontece? O Brasileirão, pensa no seguinte cenário. A Globo oferece, vamos jogar um valor aqui, sei lá, a Globo oferece aí 100 milhões pelo Brasileirão. É um valor baixo que eu estou jogando aqui, só de exemplo. É como se, somando todos os países fora do Brasil que querem transmitir o Brasileirão, desse, por exemplo, o valor de 120 milhões de reais. Então a Globo dá 100 milhões de reais para transmitir, fecha o contrato em 100 milhões, e os outros fecham em 120 milhões. É isso que está acontecendo na Premier League. Os outros países, que eu digo, as outras TVs dos outros países somadas, estão pagando mais que as TVs da própria Inglaterra que transmitem a Premier League. Ou seja, o interesse do mundo na Premier League é financeiramente até maior do que o próprio interesse da própria Inglaterra. Ou seja, as pessoas, tanto dentro da Inglaterra quanto fora, querem ver os jogos dos times da Inglaterra. A propaganda que eles conseguiram fazer, o marketing que eles conseguem fazer é tão grande, tão bem feito, a qualidade da arbitragem, a qualidade da produção da imagem das câmeras, o fato de eles seguirem à risca ali as regras do futebol, tanto no placar, que é um jogo de 90 minutos dividido em 2 tempos, e não 2 tempos de 45, como aqui a Globo tenta induzir você a pensar que não é. É um jogo de 90 minutos, tanto é que em inglês é dito. First half and second half, ou seja, primeira metade e segunda metade. E você sabe que a metade é 50% de um todo, correto? Pois bem, se é 50% de um todo, temos os primeiros 50%, que vai até 45%, e os segundos 50%, que é a partir de 45% até fechar 90%, que é o tempo do jogo. E não 2 tempos de 45%. Mas isso aí, bom, não vamos nem entrar nesse detalhe semântico, não, vamos para o que interessa. Olha, tem tanto time na Inglaterra ganhando dinheiro que a maioria, juntando todos os times das grandes ligas da Europa, exceto da própria Premier League, a maioria, se eu não estou enganado, ali são
Cara, eu pedi o número exato, mas é uma coisa absurda, assim, tipo, dos 20 times que mais estão ganhando dinheiro na Europa, me parece que tem ali, acho que 17 times que estão na Inglaterra. Não, 11 times, se não me engano, são 11 times que estão na Inglaterra. E acho que tem um ou outro gato pingado aí fora, mas é uma coisa assim, todos os times grandes da Inglaterra e os times médios da Inglaterra estão ganhando, e até time pequeno nessa brincadeira aí, que fica naquela dúvida, é médio ou é pequeno? Aí vai depender de quem quer avaliar, né? Se é médio ou se é pequeno. Nas times de pouca tradição, assim, de pouca repercussão europeia, inclusive, times que não estão disputando final, nem nada disso, final de Champions, nada, não chega, nem tá classificado, muitos nem estão jogando Champions. E estão ganhando mais do que o Barcelona, mais do que outros times aí importantes da Europa. Eu digo que isso explica porque o Dorival está convocando esse pessoal aí. O poder financeiro que a Inglaterra tem tá gigante hoje, ainda mais porque a moeda lá é o euro. Imagina esse pessoal ganhando dinheirão gigante lá dentro da Inglaterra, da BBC, ou quem quer que seja que transmite a Premier League, Sky Sports, etc. E aí você pega o pessoal de fora da Inglaterra que também paga uma bala que dá mais dinheiro, somando todos os países, do que o próprio dinheiro da Inglaterra. Aí você junta esse bolo, o dinheiro que está dando. Eles nem usam mais patrocinador como foi um tempo de usar Barclays, Premier League. Agora é Premier League, ponto final, não tem essa. É Premier League. É a marca da liga que eles fizeram. E também, claro, a união dos times, né? Os presidentes se unindo. Aqui no Brasil você vê que não tem esse tipo de situação, né? Ninguém vai se unir aqui em prol do Brasil. Nem políticos, de âmbito geral, e muito menos dirigente de clube. Por isso que você está vendo que a liga está sendo implodida pela Globo aí e pelo Corinthians, né? A Globo chegando aí no ouvido do Corinthians, parece que vai haver uma implosão da Libra e automaticamente também dos outros dois blocos de liga existentes hoje aí para tentar fazer uma liga nesse país e fazer o futebol brasileiro decolar. Que não vai acontecer. Houve melhorias na América do Sul, na parte da Conmebol, na gestão do Alejandro Domingues. Não são suficientes, mas melhorou bastante. Você pegar antes do Alejandro Domingues, o que era Conmebol, o que era Libertadores, a pancadaria, etc e tal, outras questões. E depois dele, o que melhorou a Libertadores, inclusive em premiação, eu vi uma notícia, chegou para mim aqui, eu até discordei. A Libertadores vai pagar, pela primeira vez, mais do que a Champions League, cara. Inclusive, não sei se é fake news, tá? Chegou para mim aqui, isso aí não pode ser verdade. Eu vou até conferir isso depois para trazer num outro vídeo aí. Porque se isso proceder, e se você tá por dentro, já me confere aí, já me conta. Que chegou para mim aqui e eu falei, mas se converter isso aí, eu tô ruim das contas aqui, porque para mim isso aí não vai equivaler, não vai ser mais do que a Champions League, mesmo se você fizer essa conversão aí. Primeiro que a conversão já é burra por si só, né? Converter, porque você vai converter o salário também. Esse pessoal que tá recebendo aqui, o que tá pagando, estão ganhando o salário de quem tá na Europa. É o mesmo valor numericamente. Se você transferir euro e dólar para mangos ou pratas, é o mesmo número. É 12 mil pratas para um, 12 mil pratas para o outro, ou não? Antes de você querer converter. E aí depois converte. Convertendo, como é que fica? Aí você vai querer converter o produto. Aí pode converter o que você quiser. Mas primeiro converta o ganha-pão ali, o faz-me rir. Quanto que esse faz-me rir que está caindo na conta de cidadão? De quem? De quem quer que seja. Fora isso, qualquer conversão é uma conversão burra, sim senhor. Tá? Porque o cidadão, por exemplo, na Europa, ele ganha ali... Vamos falar Portugal, que ganha mal pra cacete. Inclusive os portugueses reclamam, tá? Não tô falando mal de Portugal, não. Esses portugueses mesmo que falam isso. Que eles não ganham nem 1.000 euros por mês. Nossa, que pouco, hein? Paga mal em Portugal, paga mal. Mas se você for ver o custo de vida lá, é muito melhor que no Brasil, por exemplo, que você ganha um pouco mais de 1.000, porém o custo de vida é assassino. É um absurdo. É um absurdo. O aluguel já é quase que o salário mínimo no Brasil. Um aluguel de um lugar bem limitado, né? Se você quiser uma casa decente, um apartamento chique, decente, você não consegue com o salário mínimo. E outra, só o salário mínimo não bastaria, porque você teria que comer, e só para você comprar comida, uma comida decente para você, é mais um salário mínimo. Decente entre aspas, né? Decente de maneira bem arcaica, mínima e pobre. Vamos dizer assim, comida de pobre, decente, com alguma frescurinha a mais ali, você vai gastar pelo menos uns R$1.000 também, né? Ou mais, né? Na verdade, com certeza é mais, mas enfim. Salário mínimo aí tá uns 1.400, né? Fala, galera. Vamos falar então aí do jogo em si. O jogo da seleção brasileira com a Inglaterra. Para mim, a Inglaterra dominou o primeiro tempo.
Eu discordo da opinião do Caio Ribeiro, que falou que o Brasil foi muito melhor, inclusive no primeiro tempo, que poderia sair na frente. Eu discordo dessa opinião do Caio Ribeiro aí. Eu acho que a Inglaterra, pelo que eu vi, a Inglaterra estava dominando a bola, rolando a bola para lá e para cá na frente da área do Brasil o tempo inteiro. O Brasil atrás, com a bunda lá atrás, recuado. Não estava essa maravilha toda, não. Saiu, jogou bem, saiu, jogou de igual para igual, jogou. Claro que jogou. Jogou bem, teve um momento que se agrediu a Inglaterra, vários momentos, inclusive. Foi lá e cá, foi, em alguns momentos foi, mas a maior parte do tempo, se você pegar, inclusive, eu vou até pegar aqui agora, para ver que o Brasil deve ter tido mais posse de bola, deixa eu ver. Inglaterra e Brasil. Vamos pegar aqui os estatísticos dados. 1-0 gol do Endrick, que o Dorival só colocou no segundo tempo, né? Vamos lá. Gols, chutes. 14 chutes da Inglaterra, 14 chutes do Brasil, ou seja, pau. Aí você vem aqui, chutes a gol. Foi 3 da Inglaterra e 5 do Brasil. Ó, o Brasil tá melhor nos chutes a gol. Aí tem aqui posse de bola, 53% para a Inglaterra, 47% do Brasil. Isso mostra que realmente a Inglaterra estava ali rondando a área do Brasil. Faltou mais finalização, mas que estavam rondando a área o tempo inteiro, só um cego não viu. 494 passos da Inglaterra contra 457 do Brasil. Praticamente 500 passos da seleção da Inglaterra contra 400 e praticamente 60 aí do Brasil, né, arredondando. 89% da precisão de passe dos ingleses contra 86% do Brasil. Então, 3% a mais de precisão de passe para os ingleses. A gente dá um desconto do Dorival, que a seleção era a estreia do Dorival e tal. Então, dá desconto aí, né? Os ingleses estão entrosados. São jogadores, como eu disse, da Inglaterra. Estão lá no país. Então, eles conhecem mesmo uns aos outros, sabem? Eles jogam a mesma liga praticamente, salvo raras exceções. A seleção da Inglaterra é a Inglaterra. O Brasil, a seleção do Brasil não é o Brasil. Então é a Europa e alguns gatos pingados do Brasil. 7 gatos pingados do Brasil. O resto é a Europa. É a seleção dos brasileiros que não estão mais no Brasil. E aí e o Endrick é um que vai sair, ou seja, esse 7 deve cair para 6. Né? Pelo menos o Endrick, né? Se não for mais gente negociado. 11 passes contra 19 faltas, né? Foram 11 faltas da Inglaterra e o Brasil cometeu 19. O Brasil quase o dobro das faltas para parar a Inglaterra. Né? Muita falta. Cartão amarelo. Foi 1-1. Vermelho, ninguém levou cartão, ninguém foi expulso. Né? E aí temos 2 impedimentos da Inglaterra, ou seja, 2 impedimentos da Inglaterra e nenhum impedimento do Brasil. Isso mostra muita coisa. Isso mostra os ataques, os avanços que a Inglaterra teve, que foram parados também, porque estava um pouco à frente e a bandeira subiu. 7 escanteios para a Inglaterra, 2 do Brasil. Olha só, 7 escanteios para a Inglaterra. Ou seja, o Bumble Boy que a Inglaterra fez em volta da área resultou em 7 escanteios. E o Brasil, que foi mais em contra-ataque, etc. e tal, não teve pressão, foi 2 escanteios. Então, esse número aí que também já é bastante interessante. A Inglaterra teve o mesmo número de chutes, embora a gol o Brasil teve 2 chutes a mais, mas é bem parelho isso aí. Posse de bola foi mais da Inglaterra. Precisão de passe, mais da Inglaterra. Passes trocados, mais da Inglaterra. Sofreu mais faltas. A Inglaterra sofreu mais faltas. Cartão amarelo ficou igual, vermelho ficou igual, ninguém levou. Amarelo foi só um para cada lado. Impedimentos. A Inglaterra ficou impedida mais vezes e também teve mais escanteios. Praticamente todos os números, exceto chute a gol, foi o pecado da Inglaterra. Não chutou tanto a gol, não foi mais incisivo. Faltou ser incisiva. Mas a Inglaterra foi melhor em todos os critérios, se você olhar essas estatísticas. Está aí no Google, pode olhar você mesmo. Se não está acreditando, pode olhar você mesmo. Só procurar. Então a Inglaterra, para mim, jogou melhor no primeiro tempo, especialmente. No segundo, igualou um pouco mais. E aí eu acho que foi onde o Brasil levou a vantagem. E graças à entrada do Endrick, num raro momento de lucidez do Dorival Júnior, que colocou ali quem já devia ter começado o jogo. Talvez se começa o jogo, o Brasil não tivesse tomado aquela pressão da Inglaterra, porque teria alguém para fazer um contra-ataque ali. E não deixar eles tão tranquilos. Estavam tranquilões, foram pra cima e falaram, não, aqui não tem ninguém pra nos incomodar, bora pra cima, bora atacar os caras aí que eles não estão mais essa Brastemp. E foram. E não fizeram gol ali por defesas ali do goleiro Bento e outras coisas mais. Essas bolas que espirraram foram pro escanteio, os offsides que foram levantados, o pano lá pro cara e por aí vai. Mas a Inglaterra jogou bem, podia ter ganhado. Se tivesse ganhado não seria um absurdo. Até porque estão aí, tava 10 jogos sem perder, então não seria nenhum absurdo por causa de um time que tá vindo de derrotas, 4, 5 derrotas aí praticamente seguidas, na era aí do Diniz, na verdade. E o que você acha? Concorda com as minhas análises aí sobre a seleção brasileira de futebol? Deixa aqui então a sua opinião, o seu comentário
O que você achou dessa estreia do Dorival Júnior? Eu acho que foi uma boa estreia, mas ainda está bem aquém, inclusive pela própria convocação. Acho que essa convocação pode ser melhorada, está muito fraca, ainda mais com o discurso que ele chegou depois do seu anúncio, falando que o Brasil tem tanta qualidade quanto lá fora, e ele vem e convoca 7 jogadores, sendo que pelo menos um desses já está com passaporte carimbado e já está falando espanhol já, ou seja, questão de tempo para o Endrick ir, né? Mas aí o Endrick foi muito elogiado a imprensa rasgou elogios, né? E eu vou te mostrar esses vídeos na sequência. Inclusive já pode ser até um desses, né? Já vai clicar aí ou não? Clica aí. Já deu o seu like, se inscreveu? Então deixe aí a sua opinião, se você concorda comigo, tá? Deixe seu comentário aí que é importante. Até o próximo vídeo. Compartilha no WhatsApp aí, ajuda a gente aí, pô. Avante palestra, avante seleção brasileira também.